sou Geisenele Gomes, esteticista, graduada em Estética e Cosmética, e hoje nós vamos falar sobre o equipamento Neurodin 10 canais. O equipamento Neurodin 10 canais é onde você tem 10 canais disponíveis para trabalhar com corrente russa ou corrente alce. Qual a diferença entre corrente russa e corrente alce? Corrente russa é uma corrente um pouco mais forte, é uma corrente que tem uma longa duração da sua frequência. Já a corrente alce é uma corrente mais tranquila da gente trabalhar, por ela ter uma curta duração em sua frequência. É uma corrente mais indicada para os tratamentos estéticos. Então, quais as indicações desse equipamento? A gente consegue trabalhar toda a parte de fortalecimento, tonificação e hipertrofia muscular, mas conseguimos também trabalhar a parte sensorial, analgesia, drenagem, a eletrolipólise. Então, a gente tem 4 formas de trabalhar com esse equipamento. No modo contínuo, onde você deu start, programou a frequência, seu equipamento vai ficar ligado naquela frequência até o fim da terapia. O modo síncrono, onde a gente vai trabalhar com rampas. Então, você tem a rampa de subida, o tempo de contração, rampa de descida e o tempo de relaxamento. Então, todos os seus canais que você estiver utilizando vai fazer todas essas rampas ao mesmo tempo, todos juntos. O modo recíproco, que é onde a gente consegue trabalhar músculos agonistas e antagonistas, por exemplo. Quando um músculo está contraindo, o outro está relaxando e vice-versa. E o modo sequencial, que é um modo onde a gente usa muito para trabalhar a drenagem linfática de forma mecânica. Por quê? Todos os seus canais eles vão ligar do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4 e assim por diante. Então, a sua corrente elétrica vai passar do canal 1 para o canal 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4 e assim por diante. Quais que são os parâmetros das correntes? Então, toda vez que a gente for trabalhar corrente alce para a parte motora, a gente vai programar a máquina em 1 kHz por 2 milissegundos de duração do BERT. E toda vez que a gente for trabalhar para toda a parte sensorial, que é drenagem, analgesia, a gente vai trabalhar com 4 kHz por 4 milissegundos de duração desse BERT. Então, quando eu ainda falo de corrente alce, eu posso trabalhar também a eletrolipólise, que é onde eu vou fazer lipólise da célula adiposa, o esvaziamento dessa célula adiposa. E aí eu vou modular essa corrente. Ela pode ser modulada de 5 a 30 Hz. Sendo que quando eu modulo, quando eu programo o meu equipamento para trabalhar a eletrolipólise em 10 Hz, eu estou tendo a liberação de hormônios importantes para fazer a lipólise. E quando eu programo ela em 30 Hz, aí eu estou tendo a liberação da parte toda de drenagem. Então, além da lipólise, eu estou trabalhando também a drenagem do tecido, no mesmo procedimento. Então, quais são as contraindicações desse equipamento? Tanto para corrente alce quanto para corrente russa. Não aplicar em dor não diagnosticada, dispositivo eletrônico implantado, pacientes cardíacos ou área cardíaca, tumores no local. A paciente que está grávida a gente não pode aplicar também. Não estimular sobre seios carotídeos, estimular com intensidades reduzidas pescoço e a parte de boca, a parte facial. Pacientes que fazem uso de medicamentos anticoagulantes e epilepsia, contraindicações gerais de correntes elétricas. Essa foi a teoria do equipamento Neurodin 10 canais e agora nós vamos para a prática. Então esse é o aparelho Neurodin 10 canais e seus acessórios. Aqui na frente do aparelho a gente tem todas as saídas de cada canal, totalizando os 10 canais. Atrás a gente tem o cabo de energia e o botão liga e desliga do equipamento. Então aqui sobre o manuseio do equipamento. Liguei o equipamento, vai entrar nessa tela. Eu tenho os botões 7 para baixo e 7 para cima, onde eu altero qual corrente eu quero trabalhar. Então eu tenho corrente russa,
alce ou a eletrolipólise. Back next, eu vou para frente, então é onde eu tenho os modos de trabalho dessa corrente, que são aqueles modos que a gente passou na teoria: contínuo, recíproco, síncrono e sequencial. As rampas de subida e descida, então a gente tem rise, que é a nossa rampa de subida, on, o tempo de contração muscular, decay, a nossa rampa de descida, off, o tempo de relaxamento. Na frente a gente tem as frequências, tanto a frequência em kHz quanto a quantidade de milissegundos desse burst e o tempo total da terapia. Abaixo a gente tem onde a gente aumenta ou diminui a intensidade de cada canal de forma individual, cada um separado pela sua cor. Do ladinho aqui a gente tem o botão Prog Menu, onde eu tenho protocolos pré-programados já na máquina também. Então eu tenho todos os protocolos para a corrente russa, onde vai mudando talvez só o nível, a intensidade dessa flacidez ou da gordura localizada, ou o grau da celulite. Protocolos para a corrente alce. Fortalecimento muscular. Alguns protocolos também para a parte de reabilitação. E onde eu entro depois nos protocolos particulares, que é onde eu consigo montar o meu próprio protocolo. Então, se eu clicar aqui, vai voltar naquela tela inicial para a gente programar de forma manual. Para programar de forma manual, onde está piscando é sempre onde eu vou alterar. Então, eu quero colocar corrente alce, por exemplo. Venho para frente e vou mudar o modo de trabalho dessa corrente. É contínuo, é síncrono, é recíproco ou é sequencial? Deixei no modo síncrono. Aqui é onde eu vou trabalhar com as rampas. Então, eu tenho rise, que é a minha rampa de subida. Quanto tempo eu vou demorar para começar a ter a contração? On, o tempo de contração muscular. Decay, o tempo de descida dessa rampa. Off, o tempo de relaxamento. Para modular manualmente esses tempos, o profissional tem que entender qual que é o objetivo terapêutico dele. O que a gente sabe, como falamos na teoria, é que toda vez que eu trabalhar a parte sensorial, eu vou trabalhar com 4 kHz e a duração do burst de 4 milissegundos. E toda vez que for a parte motora, 1 kHz com a duração do burst de 2 milissegundos. Para um fortalecimento muscular, 50 Hz de intensidade, de frequência, que é onde a gente consegue trabalhar com fibras mistas. A gente vai ter um recrutamento de fibras mistas. Então, para a gente modular para a parte de fortalecimento, 1 kHz por 2 milissegundos. Qual que é o tempo? O profissional também tem que entender. É uma pessoa sedentária? É uma pessoa condicionada? O tempo vai mandar de acordo com o paciente que eu estou tratando. Aqui, a gente modulou manualmente. Aqui, então, para a gente colocar o cabo no equipamento, eu vou conectar até o fim e rosquear as duas partes. Pronto. Aqui a gente vai fazer um protocolo para fortalecimento muscular. A prática é a mesma tanto para aplicação com corrente alce quanto corrente russa. A gente sempre tem que trabalhar no sentido do músculo. Então, o mesmo canal, a mesma corzinha, sempre no mesmo músculo. Nós vamos trabalhar com o eletrodo autoadesivo. Lembrando, o eletrodo autoadesivo ele é de uso pessoal, ele não é descartável. Então, você pode usar na mesma pessoa de 10 a 15 sessões, mais ou menos. Caso eu tenha dúvida sobre onde está passando o músculo da minha cliente, eu peço ela para fazer uma leve contração com a perna. Fica desenhado para mim onde está passando o músculo.
eu consigo posicionar o meu eletrodo. A mesma cor de canal, tanto faz se eu coloco o vermelho em cima ou o preto embaixo, ou o vermelho embaixo e o preto em cima. É uma corrente alternada, então essa corrente ela vai ficar se alternando aqui. Eu não tenho ativo e negativo. Coloquei o outro canal na outra perna. Lembrando, a intensidade vai sempre depender da paciente que eu estiver tratando. Mais sedentária, a gente vai ter que trabalhar com intensidade reduzida, por um tempo menor, senão a gente pode fazer uma fadiga muscular. Eu preciso ver a contração muscular acontecer, mas não pode ser desconfortável para a cliente. Vou dar o start na máquina e vou aumentar a intensidade de cada canal que eu estiver trabalhando. Então, eu estou trabalhando com o canal preto e laranja. Eu vou aumentar só no preto e no laranja. Vai fazer o relaxamento e depois vai contrair de novo. Colocamos aqui, é só aumentar a intensidade em cada canal que a gente está trabalhando, ou seja, no preto e laranja. Eu preciso ver a contração muscular, mas não pode ser desconfortável para minha cliente. Lembrando que aqui foi uma prática de um protocolo para fortalecimento muscular. Tanto pode ser usado com corrente russa, como com a corrente alce. Então aqui a gente vai fazer um posicionamento para drenagem linfática no modo sequencial. Uma drenagem linfática de forma mecânica. Então eu vou colocar um canal na parte de baixo. Então um canal vai fechar aqui. O meu segundo canal vai ser mais ou menos no meio da minha panturrilha. Ele vai ser dos dois lados. Meu terceiro canal, um pouco acima da região do joelho. E o quarto, próximo da região inguinal. Os canais que eu vou usar vai ser rosa, cinza, branco e amarelo. Então, eu vou posicionar eles de forma que a minha corrente vai passar do canal 1 para o canal 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4. Então, o meu primeiro canal é o rosa e vai ser usado aqui embaixo. O segundo é o cinza. O terceiro é o branco. E o quarto, o amarelo. Aqui, lembrando que vocês poderiam estar usando ou os dois primeiros ou os dois canais do meio. Eu optei por usar o rosa e cinza e branco e amarelo. Máquina programada no modo corrente alce, no modo sequencial, que é o para drenagem. Vou dar o start e aumentar a intensidade de cada canal que eu estiver trabalhando. Então, rosa, cinza, branco e amarelo. A corrente ela vai passar do canal 1 para o canal 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4. Assim que a cliente sentir um formigamentozinho, é essa a intensidade que a gente tem que trabalhar. Não pode ser desconfortável para a cliente. Esse é o protocolo para drenagem linfática no modo sequencial, uma drenagem linfática mecânica. Agora, a gente vai fazer uma prática de eletrolipólise. O nosso cabo é o tradicional pino-banana, só que a gente precisa do acessório garra-jacaré, para a gente conectar na agulha. Então, eu conecto aqui o acessório. E aqui eu faço eletrolipólise quando a gente trabalha com as agulhas de acupuntura. Se eu quiser fazer translipólise, eu também posso, só que eu vou trabalhar com eletrodo, tá? É uma via um pouco mais lenta, só que a gente pode trabalhar também. A gente vai fazer lipólise do mesmo jeito. Quando a gente trabalha com eletrolipólise com agulha, é material pérfuro cortante, então totalmente descartável. Tem que ser descartado em lixo especial, no Descarpac. Vou abrir aqui.
Eu tenho um mandril para colocar a agulha. Vou pegar uma agulha. Coloco a pontinha da agulha para baixo para eu segurar bem aqui. Para eu não ter risco de contaminação com a ponta da agulha. Então aqui a gente tem que fazer uma prega significativa de gordura. Vou apoiar e vou dar uma batidinha. Bati, ficou. Vou introduzir essa agulha. Coloquei até o final. Vou colocar a minha garrinha jacaré. Posso prender com uma fita só para não ficar puxando a agulha. Protocolo pronto da máquina para eletrolipólise. Eu vou aumentar a intensidade do canal de acordo com o sensitivo da paciente. Não pode ser desconfortável. Então, ela começou a sentir, é naquela intensidade que a gente vai trabalhar. Dali 5, 10 minutos, se ela me falar que a intensidade tá tranquila, que ela acostumou, eu posso aumentar mais um pouquinho, mas tem que ser confortável para ela. Aqui é uma forma da gente fazer lipólise, ou seja, esvaziamento da célula adiposa. Posso trabalhar toda a área que tenha gordura e prega suficiente para a gente fazer a eletrolipólise. E assim a gente finaliza o treinamento do Neurodin em 10 canais. Muito obrigada e até o próximo vídeo.